Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Mais um momento em que a gente consegue se encontrar aqui para rezar e colocar a nossa vida diante de Deus. E com certeza nós queremos pedir, essa intercessão tão bonita e tão bela de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos olhar para a grande mensagem do Evangelho e nós vamos logo perceber que nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, a igreja do pão repartido, a igreja do amor, a igreja do perdão, a igreja que se reúne para rezar e colocar diante de Deus muitas coisas, a igreja que vive ao redor da Eucaristia, porque ali é o grande alimento que nós temos, e vamos pedindo, essa intercessão bastante bonita. Vamos pedindo essa presença bonita de Deus no nosso coração e na nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos lembra, Ele vai nos lembrar de algumas coisas que muitas vezes pode acontecer ao nosso redor, Muitas coisas, às vezes, não como a gente gostaria, mas que fazem parte, pode acontecer. Por isso, nosso Senhor hoje nos lembra da necessidade de ter uma igreja, da necessidade de fazer parte de uma igreja, da necessidade de buscar a igreja de nosso Senhor, e assim, com certeza, a nossa vida ganha um sentido ainda melhor. Então, sem igreja, sem a religião, sem a presença de Deus, nós caminhamos por aí de qualquer jeito. E estamos sujeitos, a tantas e tantas coisas complicadas. E é justamente assim que a gente vai ver hoje, A gente vai ver hoje algo maravilhoso. O Senhor vai nos mostrar que quando a gente vai numa igreja, quando a gente comunga, quando a gente reza, quando a gente busca o apoio e o amparo da nossa igreja, momentos de ressurreição acontecem na nossa vida e na nossa casa. Olha como é belo isso. Olha como isso é bonito. Momentos de ressurreição, momentos de mudança, momentos de transformação vão acontecendo na nossa vida. Porque quando a gente busca a Deus, Deus se deixa encontrar. Mas não somente isso, Ele se torna aquela fonte de ressurreição, de mudança de vida, de transformação e de tantas outras coisas. Deus seja louvado por tudo isso. Deus seja louvado por tudo isso. Deus também vai conduzindo a nossa vida por caminhos seguros, por caminhos maravilhosos. Por isso eu quero te convidar nesse instante a você ser também a presença de Deus na vida de alguém. Não sei se você gostaria de ser. Gostaria de convidar você agora a ser esta presença de Deus na vida de alguém. Quer fazer a diferença na vida de alguém? Quer ser esta presença na vida de alguém hoje? Então, compartilhe este momento de oração.
compartilhe, marque alguém, convide alguém. Vai lá na sua linha do tempo nesse instante e compartilhe este momento de oração. E assim nós vamos fazer ele seguir e chegar até tantos e tantos lugares, sabe? Compartilhando esse momento de oração, a gente hoje se torna a boca de Deus, a presença de Deus. E Deus chega aonde Ele precisa chegar. Talvez até em lugares que a gente não faz ideia. Vamos então compartilhar este momento bastante bonito de oração. E junto comigo agora, então, vamos dizer assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E com esse nosso coração muito sincero, muito aberto, sempre colocando diante de Deus, né, a nossa vida, pedindo esse dom do Espírito Santo, nós vamos também dizer assim: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, ao teu ambiente de trabalho, a tua família, a tua casa. Eu desejo a você que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que está nos reunindo no amor de nosso Senhor Jesus Cristo e hoje nos abre a porta da sua casa. Hoje Deus nos abre a porta da igreja. Hoje Deus nos pede sim, né, para a gente estar presente e fazer a diferença aonde a gente estiver. Vamos colocar no nosso coração nesse instante a palavra de Deus. Hoje a igreja celebra, né, a dedicação da Basílica de São Pedro, ou seja, né, a dedicação da Basílica de Latrão, aliás, né, a dedicação da Basílica de Latrão, ou ainda mais bem explicado, né, a Catedral de Roma, a mãe de todas as igrejas. Hoje nós celebramos, né, aquela igreja, aquela catedral, aonde o Papa é o bispo. Ou seja, celebramos a mãe de todas as igrejas. E a gente vai ver uma mensagem bela, bonita, que vem tocar o nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subia a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas.
e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus então disseram: mas 46 anos foram precisos para construir este templo, esse santuário, e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, meu irmão, aqui, minha irmã, a gente vai olhar, né? A gente vai olhar para esta palavra de Deus. E é uma palavra de Deus com muito conforto, com muita alegria. É uma palavra de Deus cheia de ensinamento. É uma palavra de Deus que vai nos mostrar algo bonito. Nós temos um local, nós temos um lugar onde a gente pode reclinar a nossa cabeça. Nós temos um lugar, nós temos um local onde a gente pode buscar forças. Nós temos um lugar, nós temos, um local onde a gente pode descarregar os nossos fardos, a nossa cruz de cada dia. Nós temos um lugar, um local onde a gente pode louvar, agradecer e se alegrar. E esse lugar é a igreja, a nossa igreja, a tua igreja, que primeiro é o templo, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois é o nosso abrigo seguro. E é assim que a gente hoje vai entender uma coisa muito bonita. Nós somos igreja, nós temos uma igreja, nós participamos de uma igreja. Por isso eu mais uma vez quero convidar você a ser esta igreja. Por isso mais uma vez eu quero convidar você a ser esta igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, compartilhe este momento de oração. Marque alguém, compartilhe ali na sua linha do tempo, convide alguém para estar aqui rezando junto. E é justamente assim que a gente vai colocar uma coisa muito bonita diante de Deus, a nossa vida. Hoje nós vemos Jesus chegando no templo de Jerusalém, que era um templo muito belo, bonito. 46 anos levou para ser construído. Imaginemos, uma obra de arte. Imaginemos, um momento bonito. Imaginemos um local onde somente em estar o coração se transforma, o coração se alegra. Assim é a nossa igreja. Assim é a nossa igreja. Assim é a nossa igreja. Nossa igreja é bela. Nossa igreja é bonita. Nossa igreja é cheia de vida. Nossa igreja sempre vai ser um local de abastecer o coração, de encher o nosso coração. E é justamente isso que a igreja é para você, para a tua família e para a tua casa. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, a tua igreja, a tua comunidade, ela é um espaço onde a gente encontra força,
aonde a gente encontra Deus, aonde a gente vai, e com certeza, né, a gente vai, a gente sente essa presença de Deus. Eu não sei se você já fez essa experiência de, às vezes, chegar um pouco antes na igreja, numa missa, onde talvez não tem muita gente, não tem tanto barulho. Quanta paz a gente vai sentindo, né? Presença de Deus falando e tocando o nosso coração. Essa é a nossa igreja. Nós temos esse local. E nós temos um local onde, de fato, né, buscar esta força. Hoje, a gente vê Jesus dizendo assim: não transformem a casa de meu Pai, que é uma casa de oração, que é uma casa de partilha, que é uma casa de buscar forças, que é um local de paz. Não transformem a casa de meu Pai, né, num ambiente de negócio, numa casa de comércio. Que ensinamento esse de Jesus. E a gente vê Jesus, né, pegando um chicote e expulsando tudo aquilo que não faz bem. Tudo aquilo que não faz bem. A gente vê Jesus colocando ordem na casa. Ordem na casa. E isso traz um grande ensinamento para nós, né? Às vezes a gente fala mal da igreja. Eu escuto muitos católicos dizendo assim: eu acredito em Deus, mas eu não preciso da igreja. Grande bobagem isso. Eu até rezo em casa, eu acendo uma vela em casa, mas eu não vou mais na missa. Uma grande bobagem esta, né? Uma grande bobagem esta. Porque a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós, e somos nós que fazemos a igreja. E eu sempre digo assim: se você não concorda com alguma coisa na igreja, está na hora de você se aproximar. Está na hora de você oferecer aquilo que você tem de bom. Teus dons, teus talentos. E ajudar a mudar e a transformar. Por quê? Porque a igreja não é feita só de pedra, de concreto, aqueles templos, aquela construção que nós temos na nossa comunidade. Não. Não. A igreja é feita de você, de eu, de nós. Nós somos a igreja. É muito fácil criticar de fora. É muito fácil criticar de fora. É muito fácil falar mal do Papa. É muito fácil falar mal de padres, de lideranças, estando longe, distante. Isso qualquer um faz. Isso qualquer um faz. É muito fácil, né, até colocar um comentário nas redes sociais, estar debaixo das nossas cobertas, bem confortável, no nosso sofá. Mas quando a gente entra na igreja, quando a gente está na igreja, quando a gente é igreja, aí a gente vai entendendo que as coisas elas serão diferentes a partir do momento em que eu vou oferecer a minha vida a Deus. Nossa igreja, a tua igreja, né? O que é que nós encontramos na igreja? Nós encontramos nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que nós encontramos na igreja? Na igreja nós encontramos nosso Senhor. Nós encontramos a Eucaristia, os sacramentos, a presença de Deus. Sabe, a presença de Deus. Quando a gente vai numa igreja, e aí eu volto a dizer novamente, quando a gente vai numa igreja, a gente sente esta presença, esta força que vem de Deus. E aí é muito bonito, porque o evangelho de hoje ele é catequético, né? Jesus expulsou do templo tudo
aquilo que estava fazendo mal ao templo. Agora, você sabe que você também é o templo do Espírito Santo, né? Você sabe que você também é o templo de Deus, ou não? Ou você não se acha a igreja? Ou você acha que você não é o templo de Deus? Então, assim como Jesus, com Jesus na causa, com Jesus ao nosso redor, com Jesus junto de nós, vamos também expulsar, né? Vamos também expulsar aquilo que está atrapalhando a nossa vida. Vamos também expulsar aquilo que está tirando a nossa paz. Vamos expulsar aquilo que está roubando a nossa energia. Veja que eu volto a dizer, eu até digo isso com uma certa tristeza, sabe? Eu digo isso com uma certa tristeza porque o que eu tenho visto, muitas igrejas, muitas pessoas católicas que não vão mais na igreja. Muitos cristãos, muitos católicos não vão mais na igreja. E aí, o que é que será que está acontecendo com eles? O que é que será que aconteceu com a fé? O que é que será que aconteceu, né? Para não frequentarem mais o templo? Eu digo isso com uma certa tristeza porque em muitas celebrações a gente vê que poderia ter muito mais pessoas. Sabe? Muitas pessoas a mais. Então, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Será que a fé está sendo trocada por outras coisas? Será que a nossa igreja, será que a tua igreja está sendo trocada por outra igreja? Por outros princípios? Por outros valores? Será que realmente é isso que está acontecendo? Será que a religião? Será que a Eucaristia? Será que o poder dos sacramentos perdeu a validade? Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que a gente está se desligando. A gente está se desligando da religião. A gente está se desligando de Deus. A gente está misturando política com religião. A gente está misturando as coisas. A gente não consegue dialogar com quem pensa diferente. E aí, às vezes, uma expressão do Papa, de um bispo, de um padre, ela é confundida, né? Ela é confundida. Às vezes a gente diz, a gente critica isso, a gente critica aquilo, e a gente acaba abrindo mão, desta força que vem de Deus. Quando a gente se afasta da igreja, quando a gente deixa de participar da igreja, momentos de morte começam a acontecer na nossa casa e na nossa família. Comece a reparar um pouco. Comece a olhar um pouquinho ao teu redor. Comece a olhar um pouco até na tua família. Né? Quantas pessoas vão só na igreja por causa de um casamento? Quantas pessoas vão na igreja, né, só por causa de um batizado? Né? Quantas igrejas vão, né, quantas pessoas vão na igreja só por um momento social e aí depois não voltam mais na igreja? Quantos casais começam a entrar em crise porque tiveram a coragem de ir na igreja, gastaram numa festa de casamento, mas não tem mais coragem de voltar para a missa, de estar na igreja. E aí a gente vai entender uma coisa muito bonita, né? Que até eu faço uso do teu comentário, Lia, que você escreveu aqui. Somente no altar do Senhor encontramos paz, força e somos
restabelecidos. É isso mesmo. Somente no altar do Senhor nós encontramos paz, força, somos restabelecidos, encontramos o caminho para a nossa vida. É por isso que Jesus diz, né, que no terceiro dia haverá a ressurreição. E aqui eu posso sim testemunhar não só um fato, mas inúmeros, centenas, quem sabe até milhares de pessoas que tiveram a sua vida transformadas pela igreja. Transformadas pela igreja. Aqui eu posso testemunhar e dizer de quantas pessoas que eu encontrei, eu atendi, arrebentadas, sem alegria de viver, com o casamento destroçado, sabe? Quem sabe até, né? Muitas até querendo tirar a vida. Quantas e quantas pessoas eu encontrei assim? E que eu simplesmente disse, meu irmão, minha irmã, volta para a igreja, volta a comungar, volta a participar da missa, busque os sacramentos e não é uma, não é duas, não é 10, não é centenas, são muitas, são inúmeras pessoas que tiveram a sua vida transformadas pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, que tocou o seu coração. Porque quando a gente entra numa igreja, muitas coisas bonitas, elas acontecem. Quando a gente entra numa igreja, nosso Senhor Jesus Cristo sente aquilo que está no nosso coração. Quando a gente entra numa igreja e quando a gente coloca no altar do Senhor nossas alegrias, nossas tristezas, nossas necessidades, nossos agradecimentos, Deus toma conta do nosso coração. E quando Deus toma conta do nosso coração, momentos de ressurreição, momentos de paz, momentos de alegria, momentos de celebração começam a acontecer na nossa vida. Como é que você quer ter o amor do teu pai e da tua mãe se você não visita a casa deles? Como é que você quer ter o sorriso do teu pai e da tua mãe se você não os visita? Se você não tem tempo? Como é que você quer que o teu ambiente de trabalho, que você seja próspero, que você seja abençoado, que você tenha saúde, que você tenha paz, se você não reza, se você não vai na casa do Pai, se você não vai na igreja? Como é que você quer ter uma vida abençoada se você não vai na casa de Deus buscar esta proteção? Como é que você quer que a sua vida vai para frente se você não busca aquilo que te impulsiona, aquilo que te empurra para frente, aquilo que faz as coisas darem certo? Como é que você quer que as coisas deem certo na sua vida se você não busca aquilo que é o certo? Nosso Senhor Jesus Cristo, a Eucaristia, a comunhão, os sacramentos, a força da igreja. Sabe, esse evangelho de hoje, ele é de fato um abrir os nossos olhos, um transformar a nossa vida, um mostrar muitas coisas diferentes. Então, vamos buscar a igreja? Vamos buscar na igreja esses momentos de ressurreição, esses momentos de paz? Vamos? Porque aí sim, eu te garanto que muitas coisas na sua vida ainda serão muito melhor. Não faz muitos dias, né? Eu fiz um propósito aqui e nas missas. Eu fiz um propósito, né? Durante 30 dias, né? Eu
fiz um propósito, não sei, né? Alguns de vocês talvez chegaram depois, outros já são, né? Lá de trás desses momentos. Eu fiz um propósito, um desafio, que você tivesse 30 dias de oração. Durante 30 dias você rezasse. E uma vez por semana você fosse na missa. Lembra disso? Lembra desse propósito que eu lancei aqui? Porque eu digo uma coisa muito, muito importante. Muito importante. Quando a gente busca a Deus, Deus deixa se encontrar. E Ele entra no nosso coração. E Ele vai mudando todas as coisas. Porque senão Jesus não teria dito isso. Que no terceiro dia Ele ressuscitaria. O que é isso? É essa transformação, essa mudança, essa ressurreição que só a presença na igreja faz. Não vire as costas para quem te quer bem. Não vire as costas para quem te sustenta. Não vire as costas para quem hoje pensou em você e fez o teu coração continuar batendo. Não seja ingrato. Não seja ingrata. Vai ao encontro do teu pai. Vai ao encontro, do templo. Vai ao encontro da tua igreja. E é assim, que as coisas vão sempre dando certo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas fugiu. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a tua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que a gente possa, nos encontrar amanhã, neste mesmo horário, 7 horas da manhã, 7 horas da manhã, para colocar diante de Deus a nossa vida e pedir esta bênção. Fique bem e que o Senhor sempre te acompanhe.